Bom, então é isso. O feriado acabou. Espero que você tenha descansado, se divertido e agora voltamos para o mundo real de novo. Esse feriado foi da Páscoa e por isso nós vimos e ouvimos algumas mensagens, algumas imagens, algumas postagens sobre a morte de Cristo, sobre a sua ressurreição e sobre a cruz de Jesus. Tantas vezes nós ouvimos, né, alguns tipos de frases assim: Jesus te ama, Jesus morreu por você, Jesus deu a vida para te salvar. Mas a pergunta é: será que realmente nós entendemos o que tudo isso quer dizer? Eu falo isso por experiência própria. Desde criança, eu lembro de olhar assim para aquelas imagens de crucifixo e da imagem da cruz de Jesus ali, e eu ficava assim me perguntando: mas como assim? Por que ele teve que morrer na cruz? Como assim Jesus morreu para me salvar? Salvar do quê? E se ele não tivesse morrido na cruz, o que teria acontecido? Eu me lembro muito bem de me perguntar esse tipo de coisa e graças a Deus, durante a minha vida até aqui, eu tenho obtido bastante resposta, eu entendi o que tudo isso significa e é por isso que eu estou aqui me propondo a fazer alguns vídeos para também compartilhar com você, se você também tem algum tipo de dúvida, se você tem interesse no que a Bíblia fala sobre todas essas coisas e compartilhar daquilo que eu aprendi. Então, como uma introdução, podemos dizer que Deus criou o homem e os dois tinham perfeita comunhão. Então, aqui está Deus, aqui está o homem. E os dois se relacionavam, andavam juntos, tinham comunhão. Aí, esse bicho burro aqui do homem fez o favor de se lambrecar. Com o quê? Com pecado. Olha aqui, ó, que beleza. O homem ficou assim, ó. Aí, me diz, como é que Deus, sendo limpo, sendo puro, sendo santo, pode ter comunhão com o homem agora? Não dava mais. A comunhão de Deus com o homem foi totalmente comprometida pelo pecado. Deus não podia mais ter comunhão com o homem. Ele não podia mais se aproximar do pecado do homem. Então é por isso que há um plano de Deus para nos resgatar e nos salvar dessa condição horrorosa aqui que nós nos colocamos. E sabe o que é lindo? Deus já sabia que isso ia acontecer. Ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia que o homem ia escolher pecar, iria escolher romper com a comunhão. E ele já tinha elaborado esse plano para nos salvar antes mesmo de nos criar. E a concretização deste plano se dá então na morte de Cristo. Mas entre a criação do homem e a cruz de Cristo existe todo um processo. Existe um caminho que, pelo menos para mim, foi muito importante entender como foi. Então, por isso que eu quero fazer esses vídeos de forma muito simples, explicando como foi a história, independente de religião, de igreja, de doutrina, apenas algo que eu tenho para mim como um tesouro e que eu gostaria de compartilhar com você. Então, que Deus te abençoe e não deixe de clicar no próximo vídeo, na parte 2. Tchau, tchau.